Olá pessoal, Pablo Santurbano aqui para o canal da FBA. Esse vídeo que eu vou fazer hoje se propõe a explicar um pouco sobre como o uso da tecnologia móvel pode estar influenciando na nossa dor crônica, mas não provavelmente do jeito que você está imaginando. Primeiramente, é importante a gente fazer uma espécie de meia-culpa, porque há algum tempo eu publiquei aqui no canal um vídeo falando sobre o pescoço de texto, ou test neck, ou nerd neck, como o pessoal se refere, e naquele momento eu fiz uma revisão superficial da literatura em busca da relação entre anteriorização de cabeça e dor no pescoço. No entanto, hoje eu entendo que os artigos encontrados na época não tinham uma boa qualidade metodológica, e por causa disso eu acredito ser importante eu me esforçar para tentar minimizar um pouco daquela argumentação que eu divulguei na época. Eu não tive uma abordagem das mais complexas, neutras e abrangente possível, e eu vou tentar correr atrás do prejuízo nesse vídeo aqui. Pelo fato do vídeo não estar completo, dele oferecer um ponto de vista incompleto, eu retirei o vídeo antigo do ar, ou melhor, ele não está mais listado no YouTube, mas ele continua disponível. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição para quem tiver o interesse de assistir. Na época, a minha motivação para fazer o vídeo foi uma imagem de um artigo que viralizou nas redes sociais no final de 2014, começo de 2015, que mostrava um suposto modelo biomecânico para explicar o aumento relativo da massa da cabeça de acordo com a anteriorização da cabeça. No maior ângulo estudado de anteriorização de cabeça, a pressão no disco podia chegar até 27 kg, a pressão relativa. Embora essa imagem tenha feito sucesso, essa publicação ela é muito esquisita, principalmente por não haver uma descrição adequada da metodologia usada na pesquisa, o que impossibilita a replicação do estudo pelos pares, enfraquecendo, claro, qualquer tipo de afirmação que o estudo possa vir a fazer. O que a gente pode fazer então para se jogar uma luz nessa questão? Bom, a gente pode procurar por publicações de boa qualidade que fazem perguntas similares, ou então que estão relacionadas ao tema, e assim obter uma opinião mais bem pautada na ciência. Bem, um estudo analisou 22 cadáveres de pessoas em idade já mais avançada, e os pesquisadores observaram que o disco intervertebral da cervical atinge o limite elástico em média a 1,23 kN, o que seria equivalente a aproximadamente 125 kg. Muitas vezes mais os 27 kg propostos naquele artigo de 2014. Os discos da cervical podem suportar até 2,4 kN ou quase 240 kg antes de atingir o ponto de ruptura, segundo esse estudo. Segundo esses dados, então, a gente pode concluir que as estruturas da coluna cervical são muito fortes, são fortes pra caramba. Uma outra publicação investigou o raio-x da coluna cervical em 107 adultos e não encontrou relação entre a alteração da curvatura e a dor no pescoço, assim como uma outra pesquisa feita com 162 adultos japoneses. Aqui eu acho que vale a inserção de um comentário agora depois da edição, porque só no dia 7 de agosto que eu tive acesso a esse estudo que eu vou falar agora para vocês. Esse estudo foi publicado na PLOS ONE e foi um artigo de revisão que se propôs a analisar de modo sistemático as evidências disponíveis até o momento que tentaram entender a relação entre dor musculoesquelética e a exposição de pessoas à tecnologia móveis. Os pesquisadores concluíram algo muito similar ao que a gente fala aqui nesse vídeo, e eles não encontraram nenhum estudo longitudinal em relação a esse tema. E eles constatam então que as evidências até o momento não permitem com que a gente estabeleça com segurança uma relação entre o uso de tecnologia móvel e dor musculoesquelética. Então agora acho que dá pra gente dar seguimento. Um estudo australiano, por sua vez, publicado em 2016, investigou mais de 1.000 adolescentes. O intuito foi investigar e identificar relações entre postura, dor na cervical, dor de cabeça, estilo de vida e fatores psicossociais. Surpreendentemente, não foi encontrada a relação da postura com dor, mas sim com sintomas de depressão. Aqueles adolescentes que apresentavam anteriorização de cabeça e hipercifose torácica quando sentados apresentavam maiores chances de depressão ao invés de ter dor na cervical. Evidentemente que o estudo tem suas limitações porque foi feito com adolescentes de 17 anos e não permite desse jeito uma extrapolação para as outras faixas etárias, mas mesmo assim faz a gente refletir. Inclusive, outra pesquisa com uma amostra menor mostrou resultados similares. Adolescentes com dor crônica tendem a sentar com uma postura mais desleixada e níveis aumentados de ansiedade e de depressão. Esses estudos têm sugerido pra gente que as alterações posturais podem estar mais associadas com fatores psicocomportamentais do que com a dor em si. Por fim, uma revisão sistemática de 2013 sugere que as evidências são fracas para suportar a associação de postura e dor cervical. Resumindo então, o que a ciência pode nos dizer sobre esse tema até o momento?
a postura ruim no pescoço pode até causar dor, mas não existem evidências convincentes que endossem tal raciocínio. Todos os estudos que investigaram essa relação não encontraram esse tipo de associação de uma forma conclusiva. De todo modo, se você passa muito tempo na mesma postura, por exemplo, mexendo no smartphone, você pode até tentar variar a posição, usar menos o aparelho e, em geral, não encana tanto com isso. O nosso corpo foi feito para fazer muitas coisas e, contanto, se você estiver variando bastante a sua postura, não estiver fazendo a mesma postura por um tempo muito prolongado, eu acho que você pode ficar tranquilo. A ideia é tentar ter uma variabilidade maior de movimento que você puder. É inegável que a humanidade passa por uma fase de deslumbramento com as tecnologias, principalmente as tecnologias móveis. Muito possivelmente, e de certo modo, a gente está cego também com as implicações negativas que o uso da tecnologia pode trazer para o nosso corpo. É possível que os malefícios de se usar essas tecnologias móveis sejam mais indiretos do que diretos, como essas hipóteses biomecânicas, ao menos no que se concerne à dor crônica. Eu vou me explicar um pouquinho melhor. Em geral, o uso contínuo e indiscriminado das tecnologias móveis pode afastar a gente, ao menos indiretamente, de hábitos e comportamentos importantes para a prevenção e o tratamento de dor, principalmente, como eu disse, no caso das crônicas. Um bom exemplo seria a movimentação. Cientificamente já se identificou relação entre inatividade e dor crônica. Bom, o nosso corpo foi moldado para a natureza para vivenciar um mundo físico de inúmeros modos, andando, correndo, carregando, etc. E evidentemente, quanto mais vivemos no mundo online, menos tempo a gente passa no mundo offline, o mundo do movimento. Um outro ponto bastante importante para o uso de tecnologia móvel, e que de certo modo é até paradoxal, é que usar a tecnologia para se sociabilizar acaba afastando a gente da sociabilização presencial. Além disso, as relações sociais pela esfera virtual podem resultar muitas vezes em problemas. Bom, vide os problemas de comunicação que às vezes a gente tem digitando ao invés de falando, né? Existe até um termo na psicologia que tem sido cada vez mais usado, né, nos artigos científicos, que é a depressão de Facebook, que é a depressão pelo uso das redes sociais. Muitas vezes pelo fato de que a vida nas redes sociais parece muito mais colorida. Quando a gente compara a nossa realidade com a realidade do outro, parece que a nossa vida é muito pior do que a daquelas pessoas que a gente está vendo. Claro, ninguém posta os seus momentos de fossa na internet, né? Então a gente sabe que depressão, ansiedade, estresse estão associadas positivamente com dor crônica. E apesar da tecnologia inegavelmente trazer uma série de benefícios pra gente, ela também tem esse outro lado sombrio, né? Que a gente precisa refletir e se dar conta. Uma outra coisa é que a alta atividade mental, assim como o trabalho, passam a ter com o smartphone um período muito grande para acontecer. Na prática, interagir com as pessoas ou resolver questões de trabalho passa a não ter mais hora. A mente não desliga do mundo online, o que pode atrapalhar as relações sociais com seus familiares, as pessoas que estão do seu lado, né? E também facilitar com que surjam problemas de sono, por exemplo. O uso da tela durante a noite atrapalha o nosso ciclo circadiano, principalmente se isso acontece antes de dormir, e pode interferir na qualidade do nosso sono. Seja pela luz que o aparelho emite, confundindo o nosso organismo, que acaba acreditando que é dia e, portanto, não deve dormir, ou pela própria atividade mental que está aumentada, a gente acaba tendo dificuldade de relaxar. E como isso interfere na dor? Bom, existe relação demonstrada entre dor crônica e problemas do sono. Tanto é que se propõe a alguns pacientes de dor crônica a investigação desses aspectos e também o tratamento desses aspectos algumas vezes para possibilitar uma melhora integral. Tem que ficar claro que esse vídeo não tem a intenção de dizer que a dor crônica não pode ter fatores biomecânicos por trás. Afinal, a gente sabe que apesar da gente estar olhando para outros fatores hoje, ao se estudar a dor crônica, ninguém nega que a dor ela pode ter contribuições nociceptivas, inclusive muitas vezes ela realmente tem mesmo sendo crônica. Mas a gente deve considerar essas influências nociceptivas dentro de um contexto junto a componentes neuropáticos e de sensibilização central que também influenciam de um modo muito importante na dor crônica. Um entendimento mais abrangente da dor considera inexoravelmente fatores psicossociais. E talvez nesse ponto, o uso indiscriminado e contínuo de tecnologias móveis pode influenciar negativamente em pessoas com dor crônica ou com predisposição a desenvolvê-la. Na verdade, apesar de algumas pessoas existirem em levar em conta tais fatores,
todas as evidências científicas atuais nos levam a acreditar que os fatores psicossociais têm uma contribuição importante. Não podemos esquecer que, no fim das contas, a dor, a sensação de dor, é o produto final de um sistema de alerta e de proteção do organismo, que tem como uma função primordial mostrar que algo não vai bem. A experiência da dor é composta por vários componentes que são importantes, que não tem só a ver com a nossa percepção, como, por exemplo, as influências do sistema nervoso central, estado emocional, alteração do sono, ou então associadas ao estresse e à fadiga crônica. E todos esses componentes contribuem para a experiência da dor em si. E sobre o uso das tecnologias móveis, onde entra isso? É possível que esse tipo de comportamento esteja consumindo a maior parte do nosso tempo livre. E quando a gente opta pelo smartphone, a gente opta, de certo modo, por negligenciar o que está acontecendo no mundo offline, onde a vida realmente acontece. É muito possível que a gente esteja passando realmente muito tempo à frente dos nossos celulares, mas não é muito fácil a gente largar essa nossa tecnologia hoje em dia, não é mesmo? O problema é que esse constante acesso de informações, ele cria alguns ciclos de compulsão. E esses mecanismos, eles são muito parecidos com um vício em drogas ou em algumas outras substâncias, porque eles mexem com alguns mecanismos relacionados à dopamina. E é aquela sensação que a gente tem de que a gente precisa frequentemente consultar o nosso celular para ver se chegou uma mensagem nova, ou para ver se saiu alguma coisa nas redes sociais, ou se alguém curtiu a nossa publicação. Um estudo que pegou pessoas que nunca tinham usado a internet e fez com que elas usassem a internet por 2 semanas, mostrou que o cérebro delas mudavam de uma forma muito dramática. Isso vai mudando o nosso jeito de pensar e uma das principais coisas que acontecem com a gente é que a gente tem um pouco mais de dificuldade de adiar a recompensa, que simplesmente é esperar por ter aquilo que a gente está ansiando, né? De esperar mais para ter essa descarga de dopamina. Muitas pessoas experimentam esse tipo de sensação quando a bateria está quase acabando, né? E pode gerar até um estresse em algumas pessoas, ou quando elas estão num local no qual elas não têm o que fazer e elas acabam estando sem celular por algum motivo. Existe até um termo em inglês para expressar esse medo de ficar sem o telefone, que eles dizem, né, nomofobia, que é non-mobile fobia, mobile de celular, né? Então, existe já até um termo que as pessoas criaram para esse momento que a gente fica sem celular. E principalmente as pessoas de 15 a 30 anos referem que usam realmente o smartphone para evitar o tédio. Então, em qualquer outra situação que eles não estejam fazendo nada, eles abrem os aplicativos, eles usam o smartphone para evitar ficar com esse sentimento de tédio, né? Existe também um outro termo que se chama phubbing, que é a união de snubbing com phone. Então, snubbing em inglês é esnobar, que é aquela situação que provavelmente você já passou, ou quem sabe você até já foi o protagonista desse comportamento, de você estar conversando com alguém e essa pessoa está no celular, ou você está sentado com alguém, do lado de alguém, simplesmente, né, e essa pessoa fica mexendo no celular. Na minha opinião, é até um comportamento um pouco rude, né, não é uma coisa muito educada você ficar ao lado de uma pessoa, ou sentado com uma pessoa, mexendo no celular, né? É como se fosse realmente esnobar essa pessoa. Existe realmente muita informação assim exagerada e muito nocebo por trás dos problemas que o celular pode trazer. Principalmente em relação, como eu já disse, ao text neck, né, ao pescoço de texto, a anteriorização de cabeça. Também tem algumas pessoas que falam que ele pode emitir radiação, que pode gerar câncer, mas essas afirmações ainda não são pautadas em evidência e talvez nem se ache, nem se encontre realmente essa relação. A minha intenção com esse vídeo é que a gente possa abrir os olhos para outros problemas sociais e psicológicos que o celular pode trazer pra gente, pode implicar em problemas com os nossos familiares, com os nossos amigos, em problemas psicológicos e que a gente realmente não está conversando sobre isso. Pode ser que mais pra frente se ache evidências da relação da postura com o celular? Pode, mas aparentemente isso não é o maior problema que a gente vai enfrentar. Pode ser que mais pra frente ache-se evidências sobre a radiação que o celular emite e tumores, como algumas pessoas especulam. Pode, a gente sempre tem que estar aberto, né? Mas pode ser que essa não seja o principal problema do celular. Talvez o principal problema do celular é estar alterando o jeito que a gente reage ao mundo offline também, né? Então a gente acha que
a gente acaba tendo a percepção de que tudo tem que vir muito rápido, como é na velocidade do toque que você abre um aplicativo, ou na velocidade que você abre a sua rede social para ver se tem notificação, e a vida a gente sabe que não acontece desse jeito. O vídeo todo está sendo direcionado meio que naturalmente pelo discurso para os adultos, mas a gente não pode desprezar o impacto que o uso da tela pode trazer para as crianças, principalmente. Então por que eu falo uso da tela? Eu estou falando aqui celular, smartphone e tudo mais, mas as pesquisas, quando vão se referir ao uso de tecnologia móvel, eles se referem todo num grande grupo, né, que é o tempo de tela, e se faz esse tipo de cálculo. Quanto tempo as pessoas passam em frente à tela? E a tela pode ser não só o smartphone, mas também os tablets, o computador, a própria televisão. Apesar das evidências científicas estarem se acumulando e elas ligam esses comportamentos sedentários baseados no uso da tela com desfechos ruins na saúde de crianças e adolescentes, a prevalência desses comportamentos continua a aumentar e elas excedem bastante aí as recomendações de saúde pública. Atualmente, o tempo de tela é o comportamento que mais contribui para o tempo de inatividade e ele está associado a efeitos deletérios na saúde, principalmente de crianças e adolescentes. Como, por exemplo, o aumento da adiposidade, a diminuição do condicionamento aeróbio, diminuição de qualidade de vida, autoestima, problemas de comportamento social, nas conquistas acadêmicas e também associado à depressão e ansiedade nessas crianças. Por mais que isso não seja muito divulgado, as associações e sociedades de pediatria pelo mundo inteiro já emitiram um sinal de alerta. O problema é que a mídia e os profissionais de saúde não têm disseminado essa informação e os pais aparentemente continuam a ter o mesmo comportamento, expõem seus filhos à tela indefinidamente. Por exemplo, a Academia Americana de Pediatras recomenda o total de uso de tela de 1 a 2 horas por dia em crianças maiores de 2 anos. Nas menores de 2 anos, elas desencorajam completamente. A Sociedade Canadense também não recomenda para menores de 2 anos e entre 2 a 4 anos eles recomendam menos de 1 hora por dia, de 5 a 17, menos de 2 horas. Olha lá. Será que as nossas crianças e adolescentes têm seguido esse tipo de recomendação? E várias outras sociedades, departamentos de saúde, como por exemplo o Departamento de Saúde do governo australiano, também já emitiram recomendações de que se minimize ao máximo o uso dessas tecnologias. Talvez os efeitos mais drásticos sejam sentidos nessa população, nas crianças, porque o cérebro dessas crianças e desses adolescentes vão se desenvolver com o uso de tecnologia. Lembrando que a tecnologia não é potencialmente ruim, eu acho que eu já disse isso umas 4 ou 5 vezes. O problema é que o nosso organismo não se adaptou a lidar com a forma, com o jeito que a gente está acessando essa informação e também com o volume, com a quantidade de informação que a gente acessa em tão pouco tempo. E a gente não sabe quais vão ser as consequências desse tipo de comportamento em longo prazo. A gente não tem ideia atualmente de como vai ser a fisiologia, como vai ser o comportamento, a psique de um adulto que se desenvolve usando tela desde a primeira infância. A gente não tem referência para saber o que vai acontecer com essas pessoas no futuro. Lembrando, toda vez que a gente opta por ficar no mundo online, a gente está negligenciando o mundo offline. Interessante perceber como a nossa sociedade ainda não se deu conta do problema que talvez o uso dessas tecnologias pode trazer para a nossa biologia. Eu faço até um paralelo com o descaso inicial que se tinha com o hábito de fumar, que até algumas décadas atrás era bem visto, na verdade as pessoas não estavam muito preocupadas com isso. A mesma coisa, na minha opinião, acontece atualmente com o smartphone. Como as pesquisas ainda estão surgindo e como a gente vive um deslumbramento muito grande em relação a esse tipo de tecnologia, eu acho que a gente não está querendo encarar a verdade, é que o uso de smartphone está alterando o jeito da gente interagir com o mundo. Então pode ser que algumas estratégias possam te ajudar a fazer do seu tempo algo mais significante. Por exemplo, criar uma regra pessoal de não sentar à mesa para comer com o smartphone, ou então parar de usar toda vez que você começar a rolar o feed para cima, pode ser uma coisa que te ajude. Mais uma vez, a ideia não é demonizar a tecnologia. A gente precisa reconhecer todos os avanços e todas as facilidades que a tecnologia vem trazendo para as nossas vidas atualmente. Afinal, muitas coisas boas na nossa vida hoje são possíveis só por causa dos avanços tecnológicos. Para concluir, não existe um jeito certo de se usar as tecnologias, mas eu espero que esse vídeo possa servir como um gatilho para reflexão, porque a gente tem usado muito esse tipo de tecnologia de uma forma indiscriminada, sem considerar as consequências que isso pode ter no nosso corpo, na nossa biologia, na nossa psique e no nosso ambiente social.
Bom, acho que o recado é esse. Até mais, pessoal. Eu vou responder algumas mensagens aqui no meu celular. Um abraço.